Muito obrigado, muito obrigado. Aborto, limitação da natalidade por problemas econômicos, financeiros e consequências com problemas espirituais que são bem graves, bem sérias. Muitas pessoas desconhecem as consequências com problemas na família, com problemas com filhos, problemas com drogas, problemas de diversos tipos, problemas mentais em geral. O texto foi tirado do livro onde o professor Masaru Taniguchi é questionado por uma pessoa sobre problemas econômicos em relação ao controle da natalidade que estava sendo discutido no Japão na época. Isso no ano de 1954. Então, tem que considerar essa defasagem de tempo em relação à forma que o professor Masaru Taniguchi respondeu. Pergunta número 1. O senhor pensa que o controle da natalidade é necessário ou inevitável? A verdadeira religião é aquela que respeita a Deus e considera a vida como oriunda dele. Por esta razão, eu sou contra o controle artificial da natalidade. Foi a resposta do professor Taniguchi. Sob a bela capa de solução populacional, seja problema com falta de alimentos, pretende-se adotar o controle da natalidade, que é absolutamente imoral. O problema pode ser resolvido com a exploração da terra, racionalização científica da produção agrícola, imigração e muitos outros meios, com a união de esforços entre as autoridades políticas nacionais e internacionais. Jamais admitiremos atos contrários à vida. Pergunta 2. Os problemas que surgem com o aumento da população são luta pela sobrevivência devido à falta de alimentos, menos oportunidade de emprego, aumento brutal de desempregado, falta de vaga nas escolas, etc. O que o senhor pensa sobre isso, professor Taniguchi? Aparentemente, é racional supor que o aumento da população provoca desemprego, diminuição da renda que serve de pretexto para controlar a natalidade. Do ponto de vista econômico, o homem é um instrumento, uma máquina de produção. Pensar em reduzir essa máquina de produção para reduzir o número de desempregados é um tipo de raciocínio muito semelhante àquele utilizado por Gandhi há muito tempo. Para quem raciocina como Gandhi, a mecanização da indústria de tecelagem deve ser combatida e destruída porque desemprega as pessoas que produziam manualmente. É um raciocínio ultrapassado que não corresponde à verdade. Gandhi era contra a mecanização da indústria de tecelagem lá na Índia, porque a maioria da população trabalhava de forma artesanal na produção de tecidos. E então, por isso que ele cita Gandhi. O homem deseja, no fundo, permanecer desempregado. A prova é que ele se alegra com feriados e meio período de trabalho. Descanso de meio período é desemprego de meio período, algo que se costuma aplaudir. Se eu fosse um candidato mentiroso, ia prometer meio período para todo mundo para conseguir voto. O que deve ter é que o mais importante é ter um meio adequado de distribuição da produção, isto é, uma forma de todas as pessoas terem acesso à riqueza produzida. O trabalho de um atende ao consumo de 5 pessoas. O trabalho é a fonte da riqueza. Uma população densa significa a existência de grande quantidade de mão de obra. Não é a causa da pobreza. O problema é saber aproveitar a mão de obra. Um homem produz muito mais do que é necessário para sustentar a si mesmo. É por isso que a riqueza da sociedade se acumula, fornecendo fartos bens àqueles que não trabalham.
promovendo o progresso econômico, científico e cultural da sociedade. Se um homem produz para 5, quanto mais mão de obra tiver, mais o país vai produzir riqueza, mais as pessoas ficarão ricas. O excesso de população só é prejudicial à nação que não sabe aproveitá-lo adequadamente. Por essa razão, se souber aproveitar adequadamente a mão de obra, quanto mais gente, melhor. Utilizando-se racionalmente com pleno emprego, os bens do país aumentarão, quanto mais aumentar a população. Isto porque o que cada trabalhador produz atende ao consumo de até 5 pessoas. Pergunta 3. O senhor só está vendo o homem como máquina de produção, esquecendo que ele é consumidor. O homem desempregado também precisa se alimentar, se vestir, etc., agravando o problema. Resposta do professor Taniguchi. O senhor está relacionando o controle da natalidade ao problema de desemprego de maneira equivocada. O aumento do número de desempregados significa que existe excesso de produtividade, muito superior à capacidade de consumo. Se os produtos não podem ser adquiridos pelo desempregado, não é pela sua falta. O que se faz necessário é melhorar o sistema de distribuição da renda. O erro é relacionar imediatamente esse problema com o controle da natalidade, ou seja, com o aumento populacional e o desemprego. Pergunta 4. No Japão não temos mais espaço. A terra é limitada para produzir alimentos e para construir uma sociedade feliz onde não haja disputa por comida, torna-se imprescindível a limitação da natalidade. Resposta do professor Taniguchi. Então, o senhor acha que os adultos devem gozar tranquilidade à custa do extermínio das crianças no ventre materno? Isso não é apoiar a lei dos mais fortes. Onde está o humanismo? A tréplica do consulente. O que apoiamos é a lei que permite evitar a concepção e não o aborto. Professor Taniguchi. A verdade é que enquanto prevalece a ideia da falta de alimentos e admite-se oficialmente o aborto por motivos econômicos, o número de abortos tem aumentado todo ano. Isto está comprovado estatisticamente. Pergunta 5. O que nós pensamos é que ainda é melhor evitar o nascimento quando a dor é menor do que permitir a criança se torne adulta e participe da luta fratricida pela sobrevivência. Professor Taniguchi. Nada é melhor do que o sistema que evita a matança daqueles que receberam vida, sejam fetos ou óvulos. Quem mata é morto. É a lei do círculo vicioso do karma. É impossível estabelecer uma sociedade de paz e tranquilidade para os adultos que assassinam vidas inocentes, sem que esse karma se volte contra eles. É a lei da transmigração do karma. Essa é a consequência com problemas espirituais relacionados ao aborto forçado. E é o que nós vamos ver mais na frente. Pergunta 6. Então, gostaria que o senhor nos ensinasse um meio de sustentar a população que aumenta sem provocar o desemprego. É uma questão econômica ligada ao aumento da população. Professor Taniguchi. Penso que existem 2 erros no seu modo de pensar. O primeiro é que a população vai aumentar nesse ritmo continuamente. O segundo é a ideia de que a Terra tem limites para produzir alimentos. Não existe nada que comprove a teoria de que a população irá aumentar do mesmo modo. A natureza sabe controlar naturalmente. Não há necessidade de intervenção artificial. Há países em que a população vem diminuindo, mesmo com a política de incentivar mais filhos. Permitindo o livre curso da natureza, esta intervém para controlar. Isso porque a vida vem de Deus.
a natureza sabe controlar de forma natural no mundo atual. A tendência é diminuição da população. Isso é uma hipótese, não estou dizendo que vai acontecer, mas talvez no futuro vamos ter que incentivar a ter mais filhos. Isso, mas porque acontece naturalmente, não há necessidade de controlar artificialmente. Essa é a tese do professor Taniguchi. O segundo erro é a ideia de que terra tem limite para produzir alimento, isto é, limitar a capacidade humana e desenvolvimento científico. Tal ideia ignora o fato que o ser humano é capaz de encontrar soluções quando a situação realmente se agrava. Isso, a resposta foi dada em 1954. Mas se olhar hoje o mundo, vai ver que 1 hectare de terra produz hoje, comparando com 1954, deve ser uns 50 vezes mais. Isso por causa das sementes mais produtivas, da biotecnologia, da pesquisa científica de sementes, de tecnologia de plantio, etc, etc, etc. Não pense que só a terra pode produzir alimentos. Realmente, hoje se pode produzir alimentos de forma industrial, sem depender da terra. Deve desenvolver a pesquisa científica, pois com isso a produção poderá duplicar e até triplicar. O trabalho de um só homem será suficiente para produzir alimento para mais de 10 ou 20 pessoas ou mais. Na prática, atualmente, se olhar o número de população no campo e o número de população na cidade, vai ver que cada trabalhador rural do campo produz alimento para, sei lá, não sei, não fiz a conta, mas possivelmente para 1000 pessoas. Não existe qualquer razão para que a insuficiência alimentar justifique a necessidade de controle da natalidade. Se existem pessoas famintas, é porque o sistema político é falho, sendo incapaz de utilizar a mão de obra na sua totalidade. Pergunta 7. Está claro, então, que é um erro promover o controle da natalidade, alegando a insuficiência da produção de alimentos. Mas como empregar a totalidade da mão de obra de um país? Professor Taniguchi. O dinheiro faz o papel de intermediário na troca de valores. O desempregado possui capacidade potencial de produzir valores, mas para desenvolver essa capacidade é preciso lhe fornecer o dinheiro. Está falando de auxílio, tipo auxílio Bolsa Família, para que o próprio trabalhador possa produzir valor, é preciso dar dinheiro a ele. Se der dinheiro, ele vai consumir e vai utilizar esse recurso para começar a produzir coisas. É em troca de dinheiro que se consegue demonstrar a sua força interior, produzindo artigos que precisamos consumir. Eu até ler esse artigo era contra, não total, mas contra essa coisa de auxílio. Claro que existem pessoas que precisam estar doentes, têm capacidade de trabalhar, obviamente tem que ter um tipo de auxílio, mas dar auxílio para pessoa sadia, eu sinceramente era meio contra, mas eu entendi o raciocínio do Dr. Taniguchi. Claro, tem que ser um auxílio temporário, não eterno, senão você vai criar dependentes. Assim surgem os alimentos, a barragem para enchentes, aparelhagem para a prevenção de catástrofe, dinheiro para fazer pesquisa científica, etc, etc. Então, é preciso, o governo tem que usar essa mão de obra em fazer obras de infraestrutura, grandes obras de usina, de estrada férrea, barragens, etc, etc. O governo está limitando a circulação do dinheiro por temer a inflação, mas isso é uma tolice, isso naquela situação. Assim, médias e pequenas empresas vão à falência e aumentam desempregados. Pergunta 8. Se for muito emitido o dinheiro, portanto, emissão da papel moeda,
esta se concentrará fatalmente no artigo de luxo. Estes se multiplicarão, mas não os de primeira necessidade. Professor Taniguchi. A livre economia tem muitas qualidades, mas tende sempre a produzir artigos de luxo porque dá mais lucro. Isso provoca a inflação e o desequilíbrio. É preciso limitar o financiamento para essa área, ou seja, na produção de supérfluos, e direcionar para produtos essenciais, como alimentos, para pesquisa científica, para aumentar a produtividade, etc., etc. A economia de um país deve ser planejada através de um planejamento estratégico de longo prazo. Uma nação é como um corpo. Se algumas partes do corpo crescer desmedidamente, prejudicará a saúde do corpo. Da mesma maneira, para manter a saúde econômica de um país, é preciso controlar o fornecimento de todos os produtos de primeira necessidade. O descontrole faz surgir recessão, demissão em massa e aumento da população, que acaba levando à culpa. Pergunta 8. Se a economia precisa ser planejada, o nascimento dos filhos não deve também merecer um plano? O aborto é realmente assassinato e não deve ser praticado, mas evitar a concepção não tem nada de mal. Professor Taniguchi. Se pensar como fenômeno físico, evitar a concepção parece não significar mal algum, mas do ponto de vista moral e evolução da alma traz muitos problemas. Quais são os problemas de natureza moral? Tanto o aborto como os meios para evitar a concepção são o caminho para a degradação sexual, porque as pessoas sentem livres das consequências. Penso que o sexo, além de ter filhos como objetivo, é também um meio de expressão natural do amor. O sexo realiza a sensação de ser uno, transformando dois seres em um só ser, mas satisfazer apenas o corpo, livrando-se dos filhos, traz sempre a sensação de que o parceiro é apenas um instrumento sexual. Por que o ato de evitar a concepção prejudica a evolução da alma? Resposta do professor Taniguchi. A vida terrena existe para que a alma viva muitas experiências, crescendo e evoluindo a cada uma delas. É como se a vida na Terra fosse uma escola. A concepção é um ato de matrícula da alma nessa escola. Nós não vemos, mas numerosas almas vêm junto de cada mulher em condições de tornar mãe, tentando entrar no seu ventre. Evitar a concepção é o mesmo que expulsar estas almas, impedindo a sua matrícula na escola terrestre. A Bíblia está certa quando diz: crescei e multiplicai. Deixar tudo nas mãos de Deus é oferecer mais oportunidade a essas almas de se matricularem na escola de vida. Portanto, o caminho é o caminho moralmente correto. Abortar, fazer um aborto forçado é como tirar a criança, expulsar a criança da escola da vida. Aborto e consequências espirituais. Atualmente existem muitos pais que sofrem com desencaminhamento de filhos adolescentes. Por trás disso, geralmente, há a ocorrência de crianças abortadas. Muitos médicos e pais que desconhecem a verdade praticam aborto sem saber que o espírito das crianças abortadas protestam através dos crianças problema. É isso que vamos ver no vídeo do professor Noriaki Joe. Ele utiliza o livro que ele escreveu, A Divina Essência do Homem, e tem um capítulo que ele trata especificamente dessa questão aborto e as consequências com problemas espirituais. Vamos ouvir o vídeo do professor Noriaki Joe. Aqui trouxe o livro intitulado Pela Paz dos Anjinhos, escrito pelo professor
Kamino Kusumoto, grande discípulo do Professor Masaru Taniguchi, fala sobre várias consequências do aborto. Vou citar uma das consequências: perda do ânimo nos momentos mais decisivos da vida, como, por exemplo, às vésperas de exames importantes, o filho se enforca. Esse comportamento reflete a imensa tristeza de criança abortada que foi repentinamente assassinada, impedida de cumprir a missão que recebeu de Deus. Outra consequência: permanência de crianças e jovens em lugares escuros de dia. O filho dorme, a filha dorme com as cortinas fechadas, mantém o quarto sempre em escuridão. E à noite, perambula pelas ruas escuras sem destino. Muitas vezes anda em grupo com menores que têm os mesmos problemas. Isso reflete a alma da criança abortada que perambula por um mundo deserto e escuro. Outro caso: desejo persistente de comer doces e tomar leite como se fosse um bebê. Outro: mãos e pés constantemente congelados. Alguns, nas crianças e adolescentes, não dispensam o aquecedor, mesmo no verão, para dormir. Representa o frio que a criança abortada sente, pois foi lançada fora nua, sem vestimenta. Outra: rebeldia contra os pais. Os filhos irritam-se com os pais por nada, é agressivo com eles e tem vontade de matá-los. Isso representa o rancor da criança abortada contra os pais. Esse comportamento por si só comprova, sem margem de erro, que se trata de um protesto desesperado do embrião assassinado. Outro caso: desejo de ficar solitário. O adolescente ou a criança não atende o amigo que vai visitá-lo e prefere se trancar no quarto, ou abandona o lar e anda a esmo pelas ruas, sentindo ímpeto de morrer. É o estado espiritual do embrião abortado. Outro caso: gasto excessivo de dinheiro. O filho gasta quantias absurdas, faz empréstimos fantásticos e leva o pai para a falência. Simboliza o desejo de autopunição dos pais que provocará aborto, pretextando motivos econômicos. O filho que acaba gastando em jogos, em futilidades, o que deveria ser gasto na criação e educação do irmão abortado. Esses são os comportamentos característicos de um filho influenciado pela alma da criança abortada. Pode haver algumas exceções, mas se um filho apresentar alguns desses comportamentos, é certeza de que a origem está num aborto provocado por seus pais. Vou citar um caso que eu aconselhei a pessoa resolver o problema. Eu conheci uma senhora casada com 2 filhos e o marido agredia constantemente, tinha ferimento o tempo todo. Nem acabava de curar um ferimento, surgiam outros ferimentos em qualquer parte do corpo. Ela pediu divórcio, mas o marido não quis dar divórcio. Mesmo assim, o marido possa morar separado. Mesmo assim, vinha para a casa dela para agredi-la. A mãe dela, que é a avó das crianças, para vir morar junto para se proteger da agressão do marido. Um dia, a mãe dela ligou para mim. A minha filha caiu em depressão, está hospitalizada, quer se matar. Quando eu vi a palavra depressão, já entendi. Depressão também é uma consequência do abortado ou parente falecido que está em depressão. Eu te perguntei para a mãe da senhora: por acaso, será que sua filha não praticou aborto? Ela falou: não, eu conheço a minha filha. Ela não é a pessoa de fazer essas coisas. Ela não fez aborto. Então, a senhora poderia ler a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, para sua filha? Eu já estou lendo. Mas o senhor está onde? Eu estou na casa da minha filha. Não. Você vai no hospital, lê a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, na cabeceira da sua filha. Dia seguinte, à tarde, o telefone toca. É a própria filha que estava no hospital. Ela falou: Sr. Noriaki, minha mãe esteve aqui ontem e perguntei se eu tinha abortado. Minha mãe não sabe. Mas quando era estudante, fiquei grávida, não podia ter filho de jeito nenhum. Eu abortei. Ninguém sabe. O senhor é a primeira pessoa que está sabendo. Aí eu falei: o senhor está fazendo autopunição, se punindo através do marido. Não é o marido que está agredindo. É a senhora que se pune através do seu marido por causa da consciência de culpa. Então tem que se perdoar. Mas não é fácil se perdoar. Mas para se perdoar,
precisa fazer oração, pedindo perdão, criança abortada. Você não dá um nome para essa criança, sobrenome, faz oração pela paz do anjinho, oferecendo-lhe leitura diária da Sutra Sagrada, Chuva da Néctar da Verdade. Na hora de fazer essa oração, ofereça para a criança abortada um copinho de leite ou iogurte. Mas não é só fazer formalmente para se livrar de problema. Feito com essa intenção de se livrar de problema, não vai resolver. O importante é o sentimento de amor, carinho, compreensão para com a criança que o senhor abortou. O senhor já imaginou um estudante desse exame de vestibular, o jovem aprovado, mas se matricula na faculdade e de repente, sem motivo nenhum, sem explicação nenhuma, o aluno é expulso da faculdade. Como sentiria esse aluno? Revoltado, triste, magoado, desesperado. Então, mesmo o que sente uma criança abortada, a alma dessa criança fica revoltada, frustrada, magoada e sofre muito mais do que um aluno que foi expulso da faculdade. Então, isso é entender a dor da criança abortada, o sofrimento, a tristeza, se compadecer, pedir perdão do fundo do coração e fazer oração pela felicidade dessas crianças. Sutra Sagrada está escrito que o ser humano não é matéria, não é corpo carnal. E a alma é imortal. E a alma, a essência da alma é vida de Deus, luz de Deus, sabedoria de Deus. Oferecendo essa oração, criança, a alma da criança abortada consegue se livrar da mágoa, da angústia, da revolta e recobrar a paz. Depois de pouco tempo, ela se curou da depressão, saiu do hospital e o marido nunca mais veio agredi-la. Além disso, o marido que não queria dar divórcio, assinou o divórcio sem nada, pedir nada em troca. Agora, por que nesse caso, não são filhos que revoltaram contra ela? Que o marido? Porque ela abortou, filho de um ex-namorado, e nesse caso, é o marido que casou com ela que agride ela. Quer dizer, ele se agride através do marido com quem casou. Se o marido tivesse engravidado uma moça, tivesse obrigado a abortar, é ele que sofria, e ele sofria agressão por parte da esposa, mas não agressão física, porque fisicamente é o homem mais forte. Então, sofre agressão psicológica, verbal, não consegue nem se separar dela. Fica junto com ela, sofrendo. Isso é consequência de ter abortado antes de casamento com ex-namorado ou ex-namorada. Uma amiga minha, Nisei, casada com um alemão, mora na Alemanha. Ela estava divulgando o ensinamento do Soma Satanigut lá na Alemanha. E uma senhora veio consultar essa minha amiga. Minha filha, de 18 anos, pega a faca de cozinha e corre atrás de mim para me matar. O que eu faço? Então, a minha amiga já entendeu. O senhor não abortou? Sim. Quem agride será agredido. Quem mata será morto. Ele explicou a necessidade de pedir perdão à criança abortada, fazer oração. E ela fez. E a filha nunca mais pegou a faca da cozinha para correr atrás da mãe. Recentemente, uma senhora de Jabaquara veio falar comigo. Tem um filho que está viciado em drogas e está hospitalizado. E de tudo para resolver, mas não resolve. Ela mesmo falou que abortou 3 crianças. 3 vezes. Então eu expliquei para ela a necessidade de oração para abortado. Expliquei para ela o sofrimento, o drama, revolta da criança abortada. Aconselhei a fazer oração, dando o nome às 3 crianças e sobrenome, fazer oração diariamente. O filho se recuperou, já está trabalhando, arranjou emprego. Para isso que nós nascemos. E uma encarnação tem 10 anos, não é suficiente para manifestar toda a sabedoria, amor, bondade, justiça de Deus que ele tem. Para manifestar todas essas qualidades infinitas de Deus, é preciso muito mais tempo. Por isso que é encarnar várias vezes, dezenas, centenas de vezes, para ter espaço e tempo para poder manifestar a qualidade divina, qualidades divinas que a pessoa tem dentro de si para manifestar. Isso é viver, isso é evolução. Muito obrigado. A alma das crianças abortadas deve ser cultuada com carinho, como o professor Noriaki explicou no seu vídeo, o procedimento para cultuar as crianças abortadas. Deles nome acrescentando na tabuleta do oratório dos antepassados. Isso é costume japonês, né? Obrigado. É preciso fazer igual exatamente com o professor Noriaki, Joe orientou dar um nome, não precisa colocar dentro de uma tabuleta no oratório, se tiver sim, assinar o nome.
mas ofereça-lhe flores, água, leite, iogurte, etc., etc. Incense-lhe em horários determinados de manhã à noite a sutra sagrada, chuva de néctar da verdade. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.